Hoje o Sociedade em Pauta traz um assunto muito interessante, que diz respeito a uma normativa da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a 16280, que trata sobre reforma em condomínios. E nós vamos falar com um especialista na área, o engenheiro civil Márcio Pernambuco. Doutor Márcio, é um prazer recepcioná-lo aqui. O que diz exatamente essa normativa? Só condomínios, não diz respeito a reformas em residências, mas apenas em edificações? Exatamente, são reformas em condomínios, na realidade, né? Existem 3 tipos de condomínio, mas estamos aqui tratando só realmente do condomínio edilício. Quando um condomínio tem necessidade de fazer uma reforma do seu apartamento, por exemplo, ele precisa, dependendo do tipo de obra, de um profissional habilitado que possa assumir essa responsabilidade. Do contrário, a responsabilidade é do síndico. O síndico passa a responder civilmente, né, judicialmente, por qualquer modificação, qualquer problema que aconteça, qualquer patologia que exista em uma obra em si. E ele é um leigo. Então, o que acontece? Ele precisa tirar essa responsabilidade dele e assumir um engenheiro que vai, como um técnico, dizer o que precisa ser feito, como pode ser feito, como deve ser feito. Essa normativa é muito importante, doutor, porque infelizmente nós tivemos uma série de acidentes envolvendo a questão de segurança. Vários edifícios vieram abaixo, muitas vidas foram perdidas, alguns porque a reforma foi mal feita, não houve aí uma avaliação de um técnico, um engenheiro, um arquiteto com relação à estrutura desses prédios, se era possível se retirar paredes, se utilizar determinado tipo de material. E existe também aquelas obras, vamos dizer assim, mal feitas, em que houve falha na execução ou no próprio planejamento dessa obra. No que essa legislação vai ajudar a reduzir tanto as perdas materiais quanto a perda no que diz respeito a vidas humanas? Então, a legislação justamente veio para dizer para a sociedade de quem é a responsabilidade de fato, né? Então, se um condômino começa a mexer no seu apartamento sem nenhum critério técnico, sem que o síndico fique sabendo, e há um acidente, pega uma coluna de gás, uma explosão, uma infiltração de água, pega a coluna do prédio, então são prejuízos que o condomínio vai ser obrigado a pagar e quem vai pagar? Se não tem responsável técnico, a responsabilidade passa a ser do síndico. Se tem responsável técnico que assinou, que fez um laudo, que fez um acompanhamento da obra, recolheu uma ART no caso de engenheiro ou RRT no caso de arquiteto, a responsabilidade de uma ocorrência vai ser do profissional técnico. Não pode ser do condômino se o condômino começou essa obra sem que o síndico soubesse. O síndico imediatamente tem que proibir, judicialmente, se for o caso, que não pode entrar no condomínio pedreiros, não pode entrar material, não pode ser retirado entulho. Essa é a força do síndico, no caso específico, para coibir que alguém faça uma obra sem que tenha um responsável técnico. No caso das obras que ocorreram no passado, foi justamente isso. São prédios que caíram, prédio da Liberdade no Rio, um prédio de 22 andares, com mais outros 2 edifícios do lado. Todos eles se desmoronaram, tá certo? E quem foi o responsável? Não, foi um leigo que achou que poderia mudar, que poderia ser feito de uma maneira que não poderia ser feito, porque estruturalmente aquilo ruiu. Quem é o prejuízo? Então, o prejuízo, esse edifício de 22 andares que caiu no Rio de Janeiro, no centro de Janeiro, foi justamente o precursor das normas, dessa norma da BNT, que celeremente correu, aconteceu isso em 2012, em 2014 a norma foi aprovada, em 2015 já teve a primeira revisão, e hoje os condomínios estão se adaptando. É uma coisa realmente nova, recente, trazendo os profissionais para que tenha a responsabilidade da obra. A responsabilidade é tirada do síndico, que é leigo, e é passado por um técnico que recolhe uma RT ou uma RRT.
No caso, um engenheiro ou um arquiteto? No caso, um engenheiro ou um arquiteto que se responsabilizam, dão um cronograma de obra, dão uma satisfação, um laudo do que vai ser feito, como vai ser feito, e depois deixam isso para o condomínio como referência do que foi feito. Porque pode mudar o proprietário, pode ter o próprio síndico pode ser trocado, tá certo? Então tem um histórico do que está ocorrendo, do que está sendo modificado. E, inclusive, das áreas comuns também do edifício, né? Não só das unidades particulares, mas áreas comuns, piscina, área de churrasqueira, gramados, tudo isso passa a ter a responsabilidade do síndico, que só pode contratar através de profissionais ou de empresas especializadas com responsáveis técnicos. Doutor, como é que fica o papel do CREA, né, do Conselho Regional de Engenharia, e do CAL, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, na fiscalização? Porque a norma existe, mas sem fiscalização nem sempre ela vai ser cumprida. Então, a fiscalização nesse tipo de ocorrência normalmente é muito mais feita em relação a denúncias, e a gente incentiva realmente que você, morador de um prédio tal, procure denunciar o que está sendo feito. Primeiro ao seu síndico. Se o síndico não está sabendo que está sendo feita uma reforma, ele tem que ter ciência disso, porque o prédio todo pode vir a ruir, todos podem ser prejudicados em função de um único que está fazendo alguma coisa ilegalmente ou sem o conhecimento técnico. Por outro lado, se o síndico precisa realmente agir em relação ao proprietário para impedir que esse proprietário contrate um profissional e esse profissional venha a fazer todas essas necessárias para atender a norma. O CREA, infelizmente, não tem condição de sempre percorrendo prédios e saber que no 13º andar de um edifício está sendo feita uma obra. Por isso que nós temos dentro do site do Conselho uma posição de denúncia no site, onde você pode simplesmente denunciar. A própria Associação de Engenharia tem, através dos seus inspetores, e da inspetoria do CREA no local em Rio Preto, por exemplo, pode ser acionada por telefone, e tenho certeza que ela será aí sim fiscalizada. E é uma maneira ótima de estar defendendo a sociedade, que é o papel do CREA. O papel do CREA é defender a sociedade para que nenhum leigo faça obras e nenhum mau exercício de um profissional do próprio Conselho também faça alguma obra irregular. Esse é o papel do Conselho. Essa norma de 2014, doutor Márcio, ela já passou por uma revisão o ano passado. O senhor acredita que novos ajustes vão se fazer necessários, ou a partir de agora ela vai ser aplicada sem esse tipo de intercorrência? A norma da ABNT, na realidade, ela é um organismo vivo normalmente, ela vai sendo evoluída. Ela está sempre, todas as normas da ABNT estão sempre evoluindo em função das necessidades novas, do que está acontecendo. Então, eu já sei realmente que em 2016, esse acompanhamento dessa obra CR2, dentro da parte da ABNT, vai ter uma evolução nesse sentido, vai ter mais algumas... Porque é claro que sempre que vai acontecendo, sempre que vai tendo uma novidade, vai tendo os casos específicos, nas esferas judiciais, nas esferas técnicas, há uma evolução gradativa da obra, é natural que aconteça isso, né? Como que o senhor enxerga o mercado depois dessa normativa? O senhor acredita que outras leis, ou a própria atuação do CREA, ou de repente o CONFEA, vai ser necessário alguma nova lei para tornar mais efetiva não só a implementação desse caso específico de reforma que comprometa a segurança em edifício no seu entorno, mas que faça com que a construção civil se torne mais segura, não só para quem mora, para quem compra um imóvel, vai morar nele, como para as pessoas que também trabalham, evitando aí acidentes e outras coisas que possam comprometer, trazendo prejuízo financeiro e principalmente humano. Perfeito. Olha, ocorre na realidade o seguinte, essas normativas são muito mais municipais. Então, depende de cada município, cada lei municipal que evolui. Por exemplo, no caso específico do Rio de Janeiro, existe lei, como aconteceu todos esses fatos lá, existem várias leis hoje que disciplinando uma construção, disciplinando uma reforma, disciplinando o que o condomínio pode fazer com prazos. Então, existem várias modificações, inclusive de própria manutenção predial.
Por exemplo, quem que pode exigir que um prédio é construído há 20 anos tenha que fazer uma manutenção predial? Se não existe uma lei municipal, ninguém exige isso. Não tem como exigir de um prédio, de um condômino, de um síndico, de esse prédio com mais de 20 anos de existência, que faça uma manutenção no prédio, a não ser que seja necessária por uma causa fatídica, quer dizer, está acontecendo, então sou obrigado a fazer a manutenção. Agora, quem depende disso são que leis municipais. Precisa ter leis municipais que exijam que os proprietários, os síndicos, atendam a essas exigências para que não haja acidentes. O CREA não tem como entrar nessa seara, né, de manutenção de prédio, né? Ele tem como tomar conta do profissional que está fazendo essa manutenção, mas não tem como exigir de um proprietário sobre isso. O CREA tem feito uma divulgação, o senhor aqui hoje está divulgando através de uma palestra essa norma, que para muita gente é nova, né? Inclusive profissionais da área. O CREA tem intensificado essas ações no sentido de conscientizar arquitetos e engenheiros, principalmente porque diz respeito o CREA, né, hoje aos engenheiros e o CAL aos arquitetos. Os conselhos têm feito esse trabalho? O presidente Francisco Curimori, normalmente, ele tem eu apresento no CREA a Comissão de Relações Públicas. E a Comissão de Relações Públicas é a comissão que faz a divulgação através de palestras no estado inteiro. E nós temos hoje praticamente 22 tipos de palestras formatadas para que possa orientar os profissionais. Porque a filosofia do próprio presidente, em muitas conversas, ele diz o seguinte: quanto mais nós orientarmos os profissionais, quanto mais nós orientarmos os formandos, os alunos, menos nós vamos ter que puni-los no futuro, porque eles vão estar dentro do que a sociedade exige, as regras que estão aí. Então, há um incentivo muito grande de que o CREA faça um número grande de palestras. Aqui mesmo, nós já tivemos aqui fazendo palestras na Unilago, dia 27 de abril, voltaremos a fazer novamente uma palestra na Unilago. E o CREA, não só independente do Pernambuco e tal, tem vários profissionais, conselheiros, nós somos em 35, que fazem essas palestras no estado inteiro. Cada um dentro da sua especialidade, dentro da sua expertise, mas procurando atender e orientar os profissionais de uma maneira geral. É um incentivo que o CREA tem e um compromisso que o CREA quer fazer para que mais profissionais tenham a noção das suas responsabilidades, que são muitas, e estão cada vez mais sendo exigidas pela justiça e, infelizmente, muitos profissionais não estão acompanhando essa evolução. E quando acontecem, falam: puxa vida, eu não sabia. Hoje a gente não pode mais ficar dizendo que não conhece a lei, né? Até porque a lei é bastante clara, não é? Ao alegar o desconhecimento não significa que a pessoa vai escapar daquilo que a lei determina. Exatamente, é isso aí. Nós vamos conversar agora com o engenheiro civil Amaury Hernandes, que é presidente do Sindicato dos Engenheiros no estado de São Paulo. Doutora Amaury, sobre essa nova norma, a 16.280, que fala sobre a questão da obrigatoriedade de um profissional, um engenheiro, um arquiteto no canteiro de obras, o senhor acha ela importante? Sem dúvida, porque ela vem fazer com que as obras tenham realmente, né, a segurança na execução e a qualidade também dos proprietários dessas obras, dos condôminos. Sempre, né, ocorreu de pessoas não aptas a executar a obra, né, a executarem, e essas construções corriam o risco, né, de estarem sendo executadas com material de baixa qualidade, sem um projeto adequado, correndo todos os tipos de risco, inclusive desabamento, por não ter um profissional habilitado. Então, acho de extrema importância que essa norma tenha sido feita. Como engenheiro, quais são os principais problemas encontrados na construção civil que podem demandar verdadeiras tragédias, seja principalmente com a perda de vidas humanas, mas também com prejuízo financeiro? A construção civil apresenta vários problemas. Primeiro, né, a baixa qualidade da mão de obra. Nós temos hoje materiais fantásticos, mas a mão de obra não acompanhou a evolução dos materiais. O outro aspecto, né, tem que haver uma fiscalização constante.
e o profissional responsável participar da obra. Nós tem aí no jargão popular os famosos caneteiros, aquele pessoal que assina e não fiscaliza a obra, e não participa da obra. Isso fez com que várias obras fossem executadas sem o acompanhamento de um profissional. Essa lei traz justamente isso. Como ele é responsável, junto à lei, com o Código de Defesa do Consumidor, faz com que o profissional tenha mais responsabilidade e exerça realmente aquilo que determina a legislação vigente. Como sindicalista, como presidente do Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo, quais são as principais demandas que o senhor verifica no setor, nessa questão justamente que o senhor falou, da baixa qualificação, não necessariamente de quem fiscaliza, de quem é profissional técnico, mas de quem dá esse suporte, porque o engenheiro ele vai lá para executar a obra, mas quem vai construir as paredes, quem vai fazer uma fundação, é um pessoal que tem uma outra qualificação, quase sempre não é uma qualificação superior. Hoje já tem várias entidades que estão fazendo esses cursos de qualificação profissional para mestre de obra, encarregados, pedreiros, encanadores, eletricistas. Então, acho que é uma cadeia. A cadeia da construção civil tem que funcionar. Todos os segmentos, as escolas técnicas, Senai, SESI, e tudo que é ligado à construção, Sinduscom, todo mundo trabalhando para melhorar a qualidade da mão de obra. E os profissionais, através do CREA, do CONFIA, serem também mais capacitados. Eu não gosto da palavra que o pessoal usa muito aí de reciclagem. Eu acho que isso não é reciclagem, é você fazer atualização profissional. Porque reciclar tem aquele termo de alguma coisa velha que você está pegando e está dando outra finalidade. Então, eu acho que o profissional tem que estar sempre se atualizando, melhorando profissionalmente, para que ele possa estar acompanhando a evolução. Se os materiais, as tecnologias, cada dia evoluem, o profissional também tem que acompanhar e sempre fiscalizar, fazer a parte que lhe cabe. Se você assina um projeto, se você é responsável pela execução, você tem que acompanhar. Porque você, na RT, você disse, você já deixou especificado lá que você é o responsável. Você que deve cuidar. Então, não cabe a ninguém. O profissional tem que acompanhar a execução para que a construção seja executada da maneira correta. A construção civil viveu um boom imobiliário aí nos últimos anos e isso começou a sofrer uma refreada até que drástica, relativamente drástica, por causa da política econômica do Brasil na metade do ano passado para o final de 2015. O ano de 2016 começou um pouco frio em alguns segmentos, principalmente nas moradias populares, porque o governo federal tirou o pé do acelerador no que diz respeito à liberação de recursos para os programas para as famílias de baixa renda. Como que o senhor vê a construção civil para o ano de 2016 e para o ano que vem? Infelizmente, toda vez que o país passa por um problema econômico, que é o caso aqui, além de econômico também temos um problema político, um dos setores que mais sentem é a construção civil. Porque recessão, a primeira coisa, não se constrói. Então, realmente é complicado. Nós estamos no sindicato, esse final de ano e o começo de ano, nós fizemos as rescisões de vários profissionais que foram demitidos das empresas, o mercado começa a encolher, começa menos dinheiro no mercado, consequentemente, menos construções. Então, diminui o campo de atuação dos profissionais e isso não é bom. Nós queremos que o país esteja sempre pujante, crescendo, porque a engenharia tem tudo a ver com crescimento. Tudo acontece no aspecto de crescimento, a engenharia está junto. O engenheiro civil, o mecânico, o eletricista, todos os engenheiros profissionais, para um país crescer, ele tem que fazer obras. E fazendo obras está dando emprego para todos os profissionais que estão aí no sistema CONFIA-CREA. O senhor acredita que a situação vai melhorar, doutora Amaury? A curto prazo, vendo aí as análises dos economistas no dia a dia, eu acho que esse ano vai ser um ano, tecnicamente, igual dizem os economistas, um ano perdido. Um ano que talvez, dependendo do que ocorra na política, mais para o final do ano nós possamos começar a pequena melhoria, mas o ano que vem talvez seja o ano que aí o país vai começar a caminhar novamente, a passos curtos,
né, mas vai começar a sair desse marasmo que hoje está. Então, eu acredito que esse ano, muito dificilmente, nós vamos conseguir sair desse problema econômico que o país está sofrendo. O sindicato está fazendo um mapeamento das demissões e contratações. Existe algum setor, algum segmento dentro da construção civil que ainda está aquecido? Não, tem algumas cidades que a construção civil está um pouco melhor, mas as demissões ocorreram na indústria, né, tanto aqui na região, nas empresas, usinas de cana-de-açúcar, indústrias químicas, na construção civil, em todo segmento. Né? E o que tem ocorrido muito também, que a gente tem observado, os profissionais altamente capacitados, mas que têm um salário muito alto, são os primeiros, né, que acabam sendo cortados, porque elas começam a enxugar custo e, consequentemente, o profissional que é capacitado, mas tem um alto salário, acaba sendo alijado desse processo. Ele é substituído por outro que ganha menos. Mas é que é um grande problema, porque a capacidade do profissional não substitui. Você coloca um outro lugar que vai, talvez, começar a aprender, começar a adquirir conhecimento para chegar no mesmo nível desse que foi demitido. Mas a empresa, ela quer economizar, então ela acaba cortando aí, ou chamando profissionais que ganham muito, né, para que eles abaixem o salário, aceitem redução salarial, para que ele possa continuar. Caso ele não aceite, ele acaba sendo demitido. Doutor, qual que é o papel do sindicato nesse momento tão importante, não só da economia nacional, mas principalmente para a construção civil? O sindicato tem uma série de programas, inclusive assistência jurídica para todos os profissionais, assistência médica, seguros de veículo, plano de todo tipo, né? Inclusive também para aposentadoria, através da Previ. Então, nós temos uma gama de insumos aí que nós podemos estar oferecendo a todos os profissionais, né, nesse momento. E além também de cursos, palestras que nós temos lá dentro do sindicato lá em São Paulo e nas 25 unidades do estado. Prestar benefícios diferenciados, melhor qualidade de vida aos mutualistas. É assim que a Mútua, Caixa de Assistência dos Profissionais dos CREAS, fundada em 1977, trabalha com dedicação e profissionalismo. Sociedade Civil Sem Fins Lucrativos foi criada pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, o CONFEA, para oferecer aos seus associados planos de benefícios sociais, previdenciários e assistenciais. Mas afinal, quais são os benefícios que a Mútua disponibiliza para você, mutualista? A resposta você confere agora. Vamos conhecer agora os benefícios reembolsáveis que a Mútua disponibiliza para os mutualistas, com juros diferenciados em relação aos praticados pelo mercado financeiro. O Garante Saúde é o auxílio financeiro reembolsável aos associados e dependentes que necessitam de assistência médica, hospitalar, odontológica ou para aquisição de medicamentos. Mobilidade, item fundamental no mundo moderno. Oferecemos o auxílio veículos para que você possa adquirir o seu próprio meio de transporte, seja ele usado ou novo, do tamanho do seu sonho. Auxílio agropecuário. Esse benefício traz vantagens como aquisição de animais, materiais, insumos, equipamentos, máquinas e implementos. Você planta seus sonhos e colhemos junto com você. O Construa Já é um auxílio para você associado ou dependente que necessita de recursos para reforma, construção de sua residência ou até mesmo do seu escritório, pagando mão de obra, adquirindo equipamentos, móveis planejados e materiais.
O Auxílio Educação foi desenvolvido para promover uma melhor capacitação para o associado e dependente que desejam se aperfeiçoar. Cursos técnicos, graduação, especialização, extensão, mestrado e doutorado, fornecidos por instituições de ensino legalmente habilitadas. Família Maior é o auxílio para aquele que necessita de recursos para custear despesas gestacionais, matrimoniais, núpcias e adoção. A Mútua faz o possível e o impossível para que esse momento seja como deve ser, inesquecível. O empreendedorismo é o auxílio criado para microempreendedores. Aqui, você, associado, utiliza como quiser. Investimentos fixos, capital de giro, seja para um investimento em seu próprio negócio ou mesmo para um novo empreendimento. O Férias Mais é o auxílio financeiro reembolsável para associados e dependentes que necessitam custear despesas provenientes de férias, como passagens aéreas, hospedagens e traslados. Quer viajar? Fale conosco, a Mútua resolve. O Equipa Bem é o auxílio financeiro reembolsável para associados e dependentes que necessitam adquirir equipamentos, aparelhos eletrônicos, móveis, hardwares e softwares para o desenvolvimento de suas atividades profissionais. Ajuda Mútua é o auxílio financeiro reembolsável mensal de até 5 salários mínimos quando o associado estiver desempregado temporariamente ou se for profissional liberal com falta eventual de trabalho ou ainda em casos de invalidez temporária. Apoio Flex. Esse benefício custeia despesas pessoais ou profissionais não previstas nos outros benefícios oferecidos. Você planeja e nós fazemos acontecer. E você ainda pode contar com outros 6 benefícios. Com o benefício Propriedade Intelectual, o mutualista já pode custear despesas com registros de marcas, patentes, direitos autorais, softwares, desenhos industriais, transferências de tecnologia, domínios de internet, pesquisas, contratos de assistência técnica e de consultoria, licenças e diversas outras áreas de propriedade intelectual e industrial, tanto para projetos pessoais quanto empresariais. O mutualista também pode contar com apoio para a aquisição de tecnologias, equipamentos e serviços para a implantação de sistemas de energia renováveis, como a eólica ou a solar, por meio de auxílio financeiro reembolsável. Esses recursos podem ser utilizados em projetos na sua residência, empresa ou propriedade rural. É a Mútua trabalhando com responsabilidade socioambiental. A Mútua ainda oferece apoio total ao associado para o desenvolvimento e criação de novos produtos e serviços, desenvolvidos por você ou por sua empresa. Inovação sempre. Você cria e a Mútua te ajuda. O mutualista pode contar com o apoio e os serviços da Mútua para a aquisição ou quitação de imóveis, terrenos, lotes e para pagamentos de despesas cartoriais. A casa própria aqui não é um sonho, é uma realidade. Com o aporte Prev, você pode obter recursos financeiros para realizar contribuições esporádicas em planos de previdência instituídos ou administrados pela Mútua. A Mútua não mede esforços para a realização dos seus projetos e a manutenção do seu padrão de vida na aposentadoria. Segurança e tranquilidade para você e sua família.
As preocupações assistenciais sumiram para o mutualista. Agora, o Assistencial Express vai atender aqueles que não foram contemplados pelos benefícios reembolsáveis e sociais e que se encontram em situações de vulnerabilidade social e financeira. Perda de renda e bens, aquisição de medicamentos, tratamentos em geral, estado de calamidade pública ou situação de emergência. Se você tem qualquer problema, a gente resolve. Afinal, ser feliz é tudo que se quer. Você acabou de conhecer todos os benefícios reembolsáveis que a Mútua oferece para você, associado. A Mútua oferece benefícios sociais de caráter não reembolsável para os associados carentes de recursos por meio de ajuda de custo mensal. Em casos de falecimento do associado, o auxílio pecúlio por morte garante indenização aos seus dependentes e também o auxílio para despesas com funeral e encargos. Sempre pensando no bem-estar dos profissionais da área tecnológica brasileira, a Mútua busca constantemente inovar para atender ainda mais aos anseios e às necessidades dos associados. Os associados da Mútua ainda contam com um clube de vantagens que oferece descontos em diversos produtos e serviços das marcas mais conceituadas. Já no segmento de convênios, a Mútua oferece desconto em diversas empresas, como hotéis, seguradoras, agências de viagem e instituições de ensino. Quem é associado pode contratar ainda planos de saúde com mensalidades exclusivas e pode se inscrever em um plano de previdência privada complementar para assegurar a sua estabilidade e um futuro tranquilo. Para mais informações de como se associar, detalhes sobre cada um dos benefícios e serviços, prazos de reembolso e formas de concessão, acesse o site www.mutua.com.br ou ligue 0800 61 0003.